Olá, mulheres de Deus, abençoadas do coração de Jesus e de Maria. Quero saudá-las todas que vão ouvir, ver esse momento de partilha, de conversa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres com propósito. Mulheres que vivem uma vida ordinária, uma vida do dia a dia, empresárias, donas de casa, enfim, mulheres de todos os estados de vida e que querem e desejam responder a uma vocação. Uma mulher que tem propósito é uma mulher que recebeu uma voz de Deus, o chamado de Deus para algo. E todas nós recebemos. O chamado primeiro é de ser toda de Deus. O chamado à santidade, né? E o chamado à felicidade plena. Todas nós recebemos isso. Mas nem todas conseguem assumir esse chamado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com a minha irmã de comunidade, Silvia Enes. Seja bem-vinda a esse momento de partilha, de fraternidade, de conversa, de conhecimento. Vai ser um monte de coisa esse momento, né? Vai! Olá, mulheres! Que alegria poder saber que nós estamos na vontade de Deus, cumprindo algo novo. Sim. Deus que tem sonhado com o coração dessas mulheres, que tem sonhado com o nosso coração, não para qualquer coisa, mas para que a gente possa viver aquilo que Ele sonhou para nós. Então é uma alegria poder estar aqui entrando no mistério de Deus para nós. Sim. E nós vamos então hoje, agora, né, partilhar alguns assuntos direcionados para as mulheres. Claro, os homens que quiserem participar, ouvir e ver, fiquem à vontade, né? É bom que vocês vão entendendo mais sobre esse universo da mulher e sobre tudo aquilo que Deus semeou quando nos criou, né? Tudo que Deus fez através da criação da mulher. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar rezando juntos uma Ave Maria. A imagem de Nossa Senhora está aqui, mas nós queremos a espiritualidade dela também neste momento, nos conduzindo e intercedendo para que todas vocês que vão ouvir e ver possam ser tocadas, possam ser amparadas, consoladas, o que hoje o coração de vocês necessitarem. Que vocês possam receber tudo isso pelas mãos generosas e intercessoras de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria já de começar, Silvinha, trazendo um assunto que eu acho muito interessante para nós hoje, né? Quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente vai ver ali o momento em que Deus cria a mulher, né? Ele dá um sono para o homem e Sim. depois ele apresenta a criação da mulher, né? A imagem e semelhança de Deus na pessoa da mulher. E a gente vê ali a graça que a mulher é, não só para o homem, mas para a criação. E a mulher, então, ela é colocada no mundo para trazer a presença de Deus através do acolhimento, através da vida, Sim. através da doação e vai tantas outras coisas. E a mulher foi criada também para estar com Deus. Então, no início de tudo, se a gente for ver, a mulher ela não tinha essa dimensão de mundo, ela não tinha essa dimensão de trabalho, ela não tinha essa dimensão de casa que a gente tem hoje, né? Mas quando Deus criou a mulher, Ele já colocou nela toda essa capacidade. Quando a gente vai meditando, né, a evolução do mundo e a nossa evolução no mundo, a gente vai percebendo isso. Mas eu acho muito interessante a gente meditar e falar a respeito do nosso chamado de estar com Deus onde a gente está, Sim. no hoje, no agora, e naquilo que Deus colocou. Por exemplo, várias mulheres estão nos ouvindo. Então, algumas moram em cidades grandes, outras moram em cidades pequenas. Outras têm uma realidade de trabalho, outras não. Outras são casadas, solteiras, outras separadas, viúvas. Talvez algumas com realidades de dificuldade no relacionamento, outras tendo um casamento maravilhoso. Sim. Veja que cada uma traz uma dificuldade, realidade, facilidade e assim vai. E todas elas, todas, são chamadas a perceber Deus no dia a dia. Sim. E como a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, assim, numa vida prática? Eu falo porque você e eu somos missionárias, mas também somos casadas, Sim. temos filhos,
né? No teu caso, você é uma profissional também que trabalha com nutrição, cuida de mulheres, cuida de crianças, tem um trabalho lindo aí. Eu queria que você pudesse trazer de uma forma mais explanada, aberta mesmo, para que as mulheres que vão nos ouvir possam entender um pouco disso. Porque às vezes a gente acha que é tão difícil perceber Deus e a gente acha que isso é um bicho de 7 cabeças. E às vezes a gente acha que para perceber Deus a gente precisa estar no retiro, a gente precisa estar em algum lugar mais retirado, reservado. Mas como que a gente pode ir percebendo Deus no nosso dia a dia? O bonito de ver, Danusa, é que quando Deus cria a mulher, Ele não cria ela com algo muito extraordinário. E hoje a gente vive um mundo muito imediatista, que quer respostas imediatas, que quer soluções rápidas. E nós fomos, à medida que o pecado original foi entrando no mundo, nós fomos desacostumando com aquilo que é ordinário. E a gente tem buscado sempre experiências sobrenaturais. Por isso os retiros estão cheios. Por isso que as experiências de oração, que prometem muita coisa, sempre estão muito cheios. Mas Deus não prometeu estar conosco só no extraordinário. Deus fez uma promessa bíblica para nós, né, no Evangelho de São João, de que Ele estaria conosco todos os dias. Isso é fantástico. Todos os dias. E é uma promessa que se cumpre, né? Não é uma promessa que está só na palavra. Sim. É uma palavra que se encarnou e está viva no meio de nós. Isso Com aí certeza. A gente pode dar testemunho. Assim. Com certeza. E é nessa promessa de saber que Deus está conosco todos os dias e na certeza de que, antes de tudo, antes de nos criar, Deus criou um mundo para nós. Então, tudo aquilo que foi criado antes de nós nos serve. Tudo aquilo que foi criado, né, toda estrutura, toda árvore, toda comida, todos os seres, tudo aquilo foi criado por Deus anterior a nós, pensando em nós. Então, Deus criou tudo, chega a arrepiar. Deus criou tudo para quê? Para que quando a gente contemplasse, a gente o encontrasse. E nós temos perdido essa sensibilidade. Por isso, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente não consegue contemplar Deus. Por isso, quando a gente olha para a nossa casa, a gente não consegue contemplar Deus. Por isso, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente não consegue contemplar Deus, porque a gente se esqueceu de que tudo aquilo que foi criado pensando em nós. Então, as mulheres, elas não têm conseguido estar inteiras e elas não têm conseguido se satisfazer até mesmo naquilo que elas experimentam, porque elas não conseguem entender que Deus ali está. Então, tem uma santa muito famosa, Santa Francisca Romana, tem um testemunho dela que mexe muito comigo, porque ela entrou num estado de oração, com seu caderno, com as suas meditações, e o marido dela não era cristão. E todas as vezes que ela entrava em oração, o marido dela, para provocá-la, interrompia a oração. E Santa Francisca Romana fechava o seu caderninho e ia em prontidão amorosamente servir o marido. E isso se repetiu em uma das vezes por 3, 4 vezes. Na 4ª vez, quando Santa Francisca Romana ela volta para a sua oração, ela encontra o livro dela escrito em letras de ouro. Então Deus trouxe revelações para ela e Deus falava com ela. Eu estou entregando a ti mistérios porque você foi capaz de me ver no teu esposo. Então, o ordinário é isso, é saber que Deus está num pedaço de pão. Porque se eu tenho pão na minha mesa, é porque a providência de Deus me alcançou. Se eu hoje alcancei uma vaga com um médico que era improvável, quem me deu? Deus. Se eu tenho um filho em casa e o cheiro de um recém-nascido é um cheiro de céu, a gente tem que ser capaz de voltar ao Éden. Por quê? Porque Adão e Eva tinham essa capacidade de olhar para a criação e entender, Deus está aqui. Tem um pedaço de Deus aqui, a mão de Deus tocou isso aqui, a mão de Deus formou isso aqui. E essa é a beleza de encontrar Deus no ordinário. Por quê? Porque quando eu vou lavar uma panela, eu sou capaz de encontrar a Deus nas panelas, como Santa Teresa. Porque a gente entende, se eu tenho comida em casa, foi Deus que me deu. Eu vou para um banho e eu tenho água quente, eu sou capaz de contemplar a Deus. Deus pensou num banho quente para que eu pudesse relaxar. Isso envolve muito a ordem interior, né, Silvia? Sim. Quando a gente tem a ordem e entende, principalmente o princípio de tudo, quando você dizia a respeito da criação. Então, Deus, ele criou tudo pensando em nós. Então, se eu consigo meditar, contemplar a respeito dessa criação para o meu bem, eu consigo ter ordem. Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou e vejo uma planta, eu entendo que aquela planta ela não surgiu do nada. Houve uma semente. E quem fez essa semente?
do nada. Deus, de certa forma, Ele semeou sobre a terra. Ele cuidou dela. Eu gosto muito nas minhas viagens, olhar aquelas plantações, aquelas pedras enormes, principalmente, quando eu vejo árvores em cima de uma pedra. Como aquela árvore se mantém viva? Alguém cuida dela. Sim. Alguém manda água. Alguém manda a temperatura que ela precisa para mantê-la verde. Então, essa pessoa tem um nome. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Então, quando eu tenho isso com clareza e eu consigo meditar, consequentemente, eu vou colocando certas coisas em ordem dentro do meu coração. Então, falar de contemplação, de encontrar Deus no meu dia a dia, é falar da percepção da origem. Sim. Porque nós, às vezes, chegamos no mundo do jeito que o mundo tá, só que a gente esqueceu que tudo isso aqui teve uma história. Eu acho muito bonito isso na Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem uma tradição. Tem. E essa tradição nos ajuda a lembrar a nossa história, a história de salvação em Cristo Jesus, aquilo que Maria, a mãe de Jesus, fez para que o Filho de Deus chegasse até nós, né? Então ela foi uma colaboradora, e a mulher era chamada a ser colaboradora, sim, né? Então assim, achar Deus, encontrar Deus, ter contato com Deus, melhorar a sensibilidade no dia a dia, é aprender a ter uma via contemplativa. Quem não contempla não vai conseguir perceber. Sim. Então a vida corrida vai estar. Isso daí não adianta a gente falar assim, eu vou desacelerar. Não, o que você precisa é entender que o teu dia a dia é teu. E talvez não vai mudar, mas o que precisa mudar é o teu coração. Como você tem vivido o seu dia a dia corrido e achar Deus ali, né? Sim. Eu gosto muito de um exercício de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu acho que é dele mesmo. E ele dava esses exercícios espirituais de 4 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, antes de dormir. Fazer essa pergunta: onde está o meu coração agora? Onde está o meu coração agora? Meu coração está nas preocupações? Meu coração está na ansiedade de ver o que vai acontecer? Meu coração está no medo? Meu coração está na doença? Meu coração está apegado a alguma coisa? Então você vai percebendo que não é onde você está do lado de fora, mas é onde está o teu coração. Sim. Eu estava numa tenda que você falou a respeito disso, né? Onde é o céu? O céu é o nosso coração quando a gente está com Deus. Sim. Eu achei lindo aquilo me tocou muito. Porque é verdade isso, né? Eu posso antecipar o céu vivendo com Deus no meu coração. E eu preciso ter muito mais uma disposição. Então, falar de encontrar Deus no meu dia a dia, a gente pode falar que é a contemplação e, segundo ponto, a disposição. Sim. Porque sem ela você não encontra Deus. Claro que nem todo dia a gente está disposto a isso. Mas a gente precisa ter. Com certeza. Um outro ponto também que acho que é importante nesse ordinário é a entrega. Porque se a gente não... A gente entende, tem muitas mulheres que estão até nos acompanhando que elas sabem que Deus existe. Elas rezam, elas meditam, elas fazem o seu compromisso com Deus. Mas muitas vezes elas não são capazes de viver essa entrega. Então, isso levanta uma barreira, porque vamos confessar que hoje o desafio maior da mulher é ela abrir mão da sua autonomia para viver uma vida de submissão, não do marido, porque eu acho que isso tem sido batido tanto na tecla, tem tanta gente falando sobre isso, lógico, a gente às vezes ainda tem dificuldade, mas essa submissão a Deus, porque muitas vezes a gente tem medo. Há um plano, há um desejo que foi Deus que colocou Sim. em nós, né? Ele tem um plano para nós, ele tem um desejo sobre a nossa vida. E a felicidade de Deus, Silvia, é diferente da definição que a gente tem de felicidade. Né? Com certeza. E a gente tem medo. O que Deus vai me pedir? Onde Deus vai me levar? E a gente vai levantando barreiras. Então, esse ordinário, ele precisa ser uma vida de entrega. Santa Teresinha falava muito isso, que ela não retinha nada para ela, mas ela dava tudo para Deus. Então, vamos dar um exemplo prático. Nós estamos com um filho doente. Então, a gente vai para a oração. Então, a gente vai para uma oração, a gente vai para a oração pedir a Deus o quê? Cura. Deus cura. Só que a gente está pedindo o quê? Uma solução de um problema. Mas a gente não pede a presença. A gente pede uma resposta, a gente pede um resultado, mas a gente não vive uma comunhão antes. Senhor,
Senhor, eu estou aqui apresentando diante de Ti a minha vida, a minha história, e hoje eu apresento meu filho doente. Mas, Senhor, eu estou lendo Santa Teresa de Calcutá. E Santa Teresa também diz muito isso, que ela queria amar a Deus não por aquilo que Ele dava, mas por aquilo que Ele tira. Então, ela era capaz de acolher. E aí a gente entra não para uma vida de entrega, para uma vida de relacionamento, para uma vida de amizade, mas para uma vida de resultado com Deus. Porque é bonito, né? A gente ter testemunho para dar, mas a gente não consegue aprofundar nessa vida de intimidade. Então esse ordinário, ele precisa viver também essa entrega. Porque o que Adão e Eva viviam no paraíso? Uma entrega. Uma entrega. E uma entrega de quê? De vida. De vida. De tempo. De tempo, de relacionamento. De diálogo. Não tinha dor, não tinha doença, não tinha preocupação, não tinha fome. Eles tinham o quê? Uma vida para dar, uma vida de entrega. E isso é fundamental para nós que somos mulheres. Porque se a gente é capaz de viver uma vida de entrega com Deus, a gente é capaz de viver com Deus. Porque Ele vai estar em tudo. E isso nos leva ao equilíbrio, tão desejado por tantas mulheres. Sim. Que desejam ter esse equilíbrio na tensão, na rotina, no dia a dia. A gente quer ter equilíbrio, mas o equilíbrio está justamente na gente viver a nossa natureza. Sim. A capacidade da gente voltar e ser original. Sim. Né? Hoje a cópia, a comparação é algo muito comum para as mulheres. Né? A moda coloca a gente na iguaria, né? A moda é uma coisa, é uma onda que todo mundo quer ser igual. Mas Deus, ele nos coloca na originalidade e na particularidade quando Ele nos criou. Então, quando a gente aceita, porque o mais difícil, Silvio, para mim, é aceitar a nossa condição. Sabe, hoje eu sou uma mulher e eu vivo dentro de um matrimônio, no meu caso, né? Eu vivo dentro de uma comunidade, com pessoas e aprendo com elas. Não só é difícil viver com elas por causa da diferença de cultura, enfim, mas eu aprendo com elas. E uma das coisas que eu vejo de encontrar Deus no cotidiano é justamente esses momentos em que a gente para. Porque parece que a cultura do hoje, do tempo que nós estamos vivendo, o tempo todo você precisa fazer algo. Trazer um resultado, produzir, trazer um conteúdo. Ainda mais agora, essa questão das redes sociais, que são algo assim que influencia tantas pessoas, né? Sim. Então, assim, muito. Não é que nós não fazemos, a gente para não fazer nada, a gente para estar com o tudo, que é Deus. Então, quando eu consigo silenciar a minha mente e só pensar em Deus, é um momento de glória no meu dia. Porque silenciar a nossa mente também é algo que nos leva à contemplação e estar com Deus. Achar Deus no silêncio, achar Deus no secreto, achar Deus na intimidade. Igual quando você chega em casa, você fecha a porta e você está onde? Num lugar seguro. A presença de Deus é um lugar seguro. E eu posso viver essa segurança em qualquer lugar que eu vou. Eu me recordei agora, nesse momento, de uma cena do filme de Santa Bernadette. Quando o pai dela morre, eles moravam juntos numa casa com o sócio do pai, né? Então o pai morreu, a mãe continuou com os filhos e havia ali o sócio. E um dia o sócio, ele tinha um vício, né? O vício do álcool, o vício da bebida. Um dia ele chegou em casa, segurou o braço dela e disse para ela, você tá sozinha? E aí ela empurra e diz, eu nunca estive sozinha. Sim. Então aquela fala dela sempre é uma fala que me traz reflexão. Porque não é um marido que traz uma presença e segurança. Ele é uma companhia agradável e que Deus quis que fizesse parte da nossa vida. Mas a nossa segurança é Deus. Sim. A nossa maior segurança sempre será Deus. E quando a gente fala de encontrar Deus no dia a dia, é também encontrar essa segurança. Deus é o nosso porto seguro. E eu encontro Deus não nas coisas e nas pessoas. Eu encontro Deus dentro de mim, se tratando de segurança. Deus se manifesta, Silvia, em coisas e em pessoas? Sim. Muito. Um carinho de alguém, uma atenção de alguém,
um presente, a companhia de alguém, sim. Mas a segurança vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aleluia. E a senhora sempre fala muito para nós sobre essa questão da vida de oração, né? Para as mulheres que estão nos acompanhando que não sabem, Danusa já escreveu um livro que chama Anseio por Ti, ó meu Deus, que ela traz para nós um itinerário sobre vida de oração. Porque a vida de oração, ela acontece aonde? No ordinário. E a vida de oração... E lá eu falo justamente isso. Isso. E se a senhora pudesse falar para essas mulheres que estão nos ouvindo e estão entendendo que precisam estar com Deus em tudo, no ordinário, no lavar uma roupa, no levar um filho para a escola, no conduzir um marido, no preparar uma marmita, como elas poderiam iniciar uma vida com Deus no ordinário de uma forma prática? A senhora consegue dar para nós um passo a passo? Sim, eu vou começar porque assim, quando eu era solteira e tive minha experiência com Deus, foi em 1995. Eu tive muitos altos e baixos. Eu era intensa, de repente não era nada. Então eu vivi isso. Eu vivi dias em que eu dava tudo que eu amava, que eu adorava, que eu realizava e assim vai. Só que também, dentro desse período, eu tive dias que nem nome do Pai eu fiz. Chegou num período da minha vida onde Deus, de certa forma, Ele disse, agora é a hora. Né? Eu trago dentro de mim um carisma chamado Mariano Resgate. E chegou a hora desse carisma sair para chegar até a vida do outro. E aí, nesse contexto, eu quis, vamos dizer assim, me empenhei a ter uma vida de oração. Só que eu entendi na minha vida que a vida de oração é sim um esforço humano, mas é uma graça divina. Sim. Não existe vida de oração só com o seu esforço. A graça de Deus tem que te acompanhar. Eu falo, como você pediu, o meu itinerário. Sim. Então foi o que eu vivi, né? Sim. E funciona, viu, gente? Vida, né? Então foram anos indo e voltando, querendo ou não querendo. Sendo constante, não. Cada dia era de um jeito que eu rezava. Eu não tinha uma vamos dizer assim, hoje eu não tô afim de rezar, então eu vou usar a palavra. Não, eu não tô afim de rezar, eu não rezo. Então eu vivia muito disso. Então quando deu, por volta aí do ano de 2008, 2009, eu comecei a perceber que eu mudei. Presta atenção. 1995 até 2008, 2009, foi tempo? Foi, mais 13 anos. Eu não sei fazer conta matemática direito, assim. Quando me pega de surpresa, aí que trava. E aí, o que aconteceu? Eu percebi isso, dali eu percebia que não era só a minha vontade e o meu esforço, mas havia uma graça. Sim. Havia também uma generosa graça de Deus que conduzia o meu coração. Eu comecei, então, a entender sobre Salmos, eu comecei a percorrer aquelas palavras e eu dizia, essa oração também é a minha. Isso aqui também está acontecendo comigo. Então eu comecei a rezar, e claro, de uma forma intensa, aí eu fui para a comunidade, a adoração era constante, eu comungava todos os dias, até que eu me casei, até que eu engravidei, até que eu tive um filho. Então assim, o filho foi uma explosão na minha vida, de graça, de bênção, mas também de desafios. E o desafio que eu tive na minha gestação, na minha maternidade, assim que Samuel nasceu, foi de tê-lo como uma mulher que eu não tive, por exemplo, a minha mãe já tinha falecido, uma pessoa que pudesse ali me conduzir. Quem me conduziu foi a Virgem Maria, com certeza. Porém, essa parte da vida de oração, eu tinha ela quadradinha. Então, era aquilo. E o que eu comecei a experimentar? Eu comecei a experimentar que o meu tempo já não era livre como era antes. Então a minha luta foi, eu não vou voltar mais para a capela para adorar, por quê? Porque eu tenho um menino. E aí esse menino mama, esse menino chora, esse menino faz cocô, esse menino fica incomodado, e esse menino dorme pouco, esse menino tem cólica. E eu ficava assim, minha vida vai virar isso. Sim. Minha vida vai ser isso, acabou. Acabou aquela Danusa do fogo, vamos dizer assim. Sim, porque o tempo já não era mais o mesmo. Não. E aí eu tive dificuldade de encontrar Deus na maternidade. O momento mais difícil não foi quando meus pais morreram. O momento mais difícil não foi na fundação da comunidade, nas perseguições fora e dentro da igreja.
O momento mais difícil para achar uma estabilidade na minha vida de oração foi na maternidade. Porque eu achava, no começo, eu tive dificuldade porque eu não vi leveza na maternidade, eu vi peso. Porque eu vi ali uma pessoa que dependia de mim e eu não queria que ela dependesse de mim. Então, eu comecei a perceber que eu era responsável por aquela criança e Deus era responsável por mim. Então, era uma sequência. Então, do mesmo jeito que ele dependia de mim, eu dependia de Deus. E, de certa forma, isso foi acalmando meu coração. Mas eu ainda não consegui. Foi ali por volta dos 6, 7 meses que o Samuel já tinha, que eu tive a oportunidade de ter acesso a uma confissão. E essa confissão, inclusive, eu cito ela no meu livro. Não sei se o Rafael tem um livro aí. Podia pegar para mim mostrar pro pessoal. Eu cito porque foi um momento marcante na minha vida. Sim. Me marcou, porque só eu e Deus sabia o sofrimento que eu estava com a maternidade. Então, eu não tinha sossego dentro. Do lado de fora, alguns momentos eu até tinha. Então, eu tinha responsabilidade sobre a fundação, sobre os membros, e eu não sabia administrar o tempo, e eu não sabia viver o meu tempo em oração. E não é porque a Danusa não queria filhos. Ela já tinha perdido um filho na estava doida, trompa, mas ela já desejava Sim. muito um filho. Sim, muito. Né? E aí, o que aconteceu na confissão foi uma chacoalhada de Deus através do Frei. Que eu tô tentando me lembrar o nome dele, não, acho que não vou conseguir, mas enfim. Ele me chacoalhou porque ele me ouviu, ele me viu chorando, ele me viu trazendo todo o meu sofrimento, e ele disse, eu entendo você. Essa foi a fala dele, eu entendo você. Você que talvez não está entendendo o que Deus quer mostrar através da maternidade na sua vida. Obrigada, Rafael. E ele disse assim, eu dizia porque eu sentia muita falta de estar em adoração. Sim. Em adoração, diante do Santíssimo Sacramento, dentro de um ambiente religioso, podendo ali ficar em silêncio, né? Ai, eu e Jesus, Jesus e eu, aquela espiritualidade infantil, incompleta, imatura. Eu falo porque eu me vi assim. Havia muito mais um sentimentalismo na minha vida, na minha consagração, do que verdade e maturidade. Eu era extremamente imatura. E isso eu já era fundadora da comunidade. E a comunidade já tinha aí os seus aninhos, né? A comunidade Sim. hoje vai completar 7, meu filho vai completar 8. Então a comunidade tinha 9 anos. Então preste bem atenção para você não desanimar, porque talvez você está aí achando que a tua vida está assim. Pois é, olha toda a trajetória. Quanto tempo eu tive que caminhar, né? E eu não estou pronta. Sim. Eu preciso dizer isso. Eu não estou pronta e eu não estou, vamos dizer assim, preparada para tudo. Eu ainda sou muito pega de surpresa em alguns momentos da minha vida. Mas ele disse assim, eu te entendo. Porém, a maternidade não é isso. O conceito seu de maternidade não é verdadeiro. É uma mentira. Porque se você não entender que a madrugada sua hoje não é numa capela, mas é com o bebê no colo, é um chorinho de bebê, é pegar ele no colo e afagá-lo, é trocar uma fralda. Se você não entender que hoje a sua vigília não é numa igreja, mas é num quarto de uma casa comum, aonde um Cristo chora através de uma criança. Se você não entender que a formação é quando você ajuda o seu filho a ficar de bruços, estimula ele a pegar alguma coisa, isso é a formação. Se você não entender que formar uma pessoa é às vezes dizer para ela, né? Cadê você? Aquelas brincadeiras de achou, né? Ele dizia da mística de uma formação que não é vista, mas é uma formação escondida dentro de uma casa, numa alma, que é a alma de uma criança. Então eu fui formada numa confissão e ao mesmo tempo as escamas que cobriam a minha visão sobre a maternidade, sobre a vida de oração, porque para mim eu fui despertada não para a maternidade somente, mas eu fui despertada para a verdadeira vida de oração. Sim, com certeza. Ali eu pude entender que é possível. A partir dali, eu comecei a olhar para o Samuel com um sorriso maior no meu rosto. Então, quando ele chorava,
eu logo dizia, é Jesus chorando e me pedindo, me pega no colo. Sim, isso é um mistério. Quando eu via ele me pedindo colo, e às vezes eu estava cansada, e eu pegava ele no colo, eu entendia, é Jesus que quer vir para o meu colo, e de certa forma, ele quer que eu o pegue no colo. Então, esses movimentos foram feitos dentro do meu coração. Isso tudo não aconteceu, eu não mudei do lado de fora. A minha responsabilidade de limpar, de afagar, de alimentar, de mantê-lo limpo, eu tinha. Mas eu não tinha o senso de responsabilidade de amá-lo. Sim. Eu não tinha. E amar o meu filho era também uma forma de oração. Sim. Eu fui entendendo isso. Depois eu entendi a dinâmica da casa, que também era uma forma de oração. Então, por exemplo, um dia eu lavei a louça de noite e aí o Ellison foi e bebeu um copo de leite. E colocou o copo de leite sujo dentro da cuba. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, mas eu acabei de limpar a pia. Aí ele falou pra mim, mas você limpou a pia pra ficar limpa ou você limpou a pia pra gente usar? Eita! Aí eu falei, eu limpei a pia pra gente usar. Sim. E aí eu entendi que às vezes a gente quer tudo de um jeito que não é o jeito certo. Então eu entendi que eu servia para amá-lo, para que ele pudesse fazer. E aí você pode falar assim, Danusa, isso é loucura? Sim. Amar é loucura. O amor da cruz é loucura. É sacrifício. E aí, Silvia, hoje eu falo assim, eu vou te tombar a pia, eu brinco, né? Eu uso algumas expressões bem típicas minhas mesmo, né? E de Minas Gerais, mas eu vou te tombar, eu olho pra pia, às vezes eu converso com as panelas, eu converso mesmo com as coisas que estão sujas, eu digo assim, meu querido, não é você que vai me tomar, é eu que vou te tombar. E eu vou te deixar zerada daqui a pouco, porque tem o Samuel e o Elis para te sujar, para te encher, então eu vou te esvaziar. Sim. Então hoje, o meu coração mudou muito. E eu entendi que tudo isso é uma forma de oração. Sim. Amar é rezar. E se eu sei bem amar, eu sei bem rezar. E vice-versa. Se eu sei bem rezar, eu sei bem amar. Então a vida de oração é uma via poderosa de encontro com Deus. Mas tem mulheres, Silvia, que levantam de manhã, tem que deixar filho na creche para ir trabalhar, chegam em casa, vão dar banho numa criança, depois que a criança está ali, às vezes, numa TV. Porque tem mulheres que às vezes me mandam e pedem ajuda e dizem, Danusa, mas se eu não colocar meu menino às vezes um pouquinho na televisão, eu preciso fazer janta, eu preciso lavar roupa, eu preciso passar roupa, porque no outro dia ele tem que ir para a creche. E aí eu não tenho opção. Quantas mulheres, às vezes, que devido a um relacionamento que não deu certo, assumiram uma maternidade sozinhas, né? Sem o apoio de um pai, que às vezes só dá um auxílio final de semana. Tem realidades que nem final de semana tem. Então, eu queria deixar esse recado para você, que talvez vive essa realidade, de ser uma mãe que não tem o apoio, às vezes, de um esposo ou de um pai do seu filho. Não se cobre tanto. E a tua oração é amar o teu filho. Não é dar tudo o que ele quer, mas é formá-lo para o céu. Nós entendemos que a forma também de rezar é dar aos nossos filhos e também àqueles que estão perto de nós o céu. Então você não vai suprir a ausência de um dia inteiro de trabalho dando coisas, mas você pode dar Deus para o teu filho. Amém. Você pode dar o carinho para o teu filho, você pode dar um olhar dizendo para ele assim, eu também estava com saudade de você. E talvez um descanso. Quantas vezes eu de dias de atendimento de oração ou de missão, que eu chego e o Samuel quer brincar comigo, eu digo para ele assim, filho, então vamos brincar de uma brincadeira mais calma, porque a mamãe está um pouco cansada. Aquelas brincadeiras me descansam. Sim. E às vezes a gente quer um momento de sossego. O sossego não é descanso. É diferente o conceito, né? Então, a oração é tudo isso. A oração envolve todo o nosso ser. Não é só uma vida espiritual, mas é uma vida ordinária que reza. É uma vida no dia a dia que reza, né, Silvia? Sim. E se a gente puder resumir, né, tudo aquilo que a gente trouxe também nesse bloco, mostra para nós antes, Danusa, o livro Anseio por Ti. Sim, está aqui, está disponível na loja Caná.
E em todas as missões que a gente vai, a gente leva também este livro. E se Deus quiser, Mulheres com Propósito, ai meu Deus, o tempo tem que me esperar, né? A gente tem aí um desejo muito grande de lançar um outro livro que vai ser surpresa. Glória a Deus. Gente, 19 de abril, hein? Aqui em Alfenas, nós esperamos vocês. Mas resumindo, né, todo esse bloco que a gente tratava sobre encontrar a Deus no ordinário, nós percorremos um itinerário de voltar à criação e, se a gente pudesse resumir tudo, é no encarnar. Sim. Eu acho que essa palavra resume tudo aquilo que a gente disse, né, nessa nossa conversa. Aquela que encarna a sua realidade e vive uma vida com Cristo é capaz de transmiti-lo a quem está em volta. Né? Cristo Muito viveu bem, isso, sim. né? Ele Profeta é encarnou. assim, gente. Faz uma linha profética e traduz tudo. Cristo, quando se encarna, foi capaz de refletir o amor do Pai. E a gente se apaixonando, fomos capazes de voltar a sonhar com o céu. Né? Que seja assim também, né, nas nossas vidas, que ao encarnar uma vida de oração, que ao ser fiel naquilo que Deus nos chamou, nós possamos também encarnar o mistério de amar e de dar Cristo, a exemplo de Maria, para aqueles que estão conosco. Amém. Até o próximo tópico.